E aí, meu bom? Beleza? É. Tava engraçado. Só não tem cerveja. Renato. Calef, boa tarde, boa tarde. Amanhã, primeiro jogo da temporada, um passo extremamente importante, né? O torcedor está na expectativa. Foram praticamente 2 meses só movimentando o mercado, especulando, imaginando como seria esse momento. Eu pergunto para você, Renato, com base até nos reforços, na qualidade do grupo e de toda a expectativa que se gera para esse ano de 2023 por conta das contratações, como é que você encara esse desafio de remontar o Grêmio, de reconstruir o Grêmio? Não do zero, porque ainda existem muitos remanescentes, né? Mas com muitas caras novas. É um desafio grande, dos maiores que você teve por aqui nos últimos tempos? Boa tarde a todos. O desafio a gente tem todos os anos, né? Independente de quem são os jogadores contratados, os que permaneceram. É sempre um desafio, sempre é uma cobrança muito grande, por ser um clube grande, de uma torcida grande. Eu acho que o mais importante de tudo foi que, através do presidente, do Paulo e do Antônio, o clube contratou. E isso era importante, a gente sabia da importância de contratarmos alguns jogadores. E esses jogadores chegaram. É normal a expectativa do nosso torcedor, agora tem que ter calma, muita calma. Não tem um clube no Brasil, não tem um clube no mundo que no início de uma temporada vai jogar tudo que sabe, até porque nós temos muitos jogadores estrangeiros, eles estão se adaptando ainda, conhecendo seus companheiros, conhecendo o método de trabalho da comissão técnica, o entrosamento, enfim, eles precisam de um tempo de adaptação. E isso é normal no futebol, então vamos com calma, aos pouquinhos eu tenho certeza que a gente vai progredindo e vai chegar naquilo que a gente quer. Agora o torcedor é uma coisa normal, ele está entusiasmado, mas o importante é que nós estamos com os pés no chão. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Calef. Primeiro, queria esclarecer com o Calef uma atualização do BID, as perspectivas, principalmente do Luis Soares e dos demais reforços que ainda não entraram. Eles vão poder jogar amanhã? Tem alguém que ainda tem algum entrave burocrático? E queria saber do Renato sobre o Soares. O que o torcedor pode esperar dele, como está a questão física e se ele tiver condições legais, quanto tempo ele pode jogar contra o São Luís? Boa tarde, Rodrigo. Nós estamos no aguardo dos andamentos do sistema em relação ainda ao Fábio, o Luiz e o Felipe. O Franco Cristaldo teve uma situação com o clube Huracan, que eu acredito que eles não vão conseguir superar visando a Recopa amanhã. Para o Gauchão, certamente isso deve estar equacionado, mas é algo que não depende do Grêmio, não depende sequer da CBF. É uma situação que o clube necessita resolver com a Federação Argentina para que o certificado de transferência internacional ingresse ao sistema e então a CBF possa promover a continuidade do processo e a divulgação no BID. Em relação ao Franco Cristaldo, novamente, isso não deve acontecer. Os outros dois, a nossa expectativa é que a qualquer momento, e obviamente até às 19 horas, estejam os 2 nomes disponibilizados. Quanto o Luiz, ele vem treinando, é mais um jogador que está se adaptando ao grupo, aos nossos métodos de trabalho. Agora, sem dúvida alguma, é um jogador acima da média. Não precisa falar do Luiz, né? Todo mundo conhece muito bem. Mas ele fazia um tempo, já que ele não fazia uma boa pré-temporada, ele fez algumas dores, que são normais, mas sem dúvida alguma o torcedor já pode vê-lo de perto, que amanhã ele vai jogar sim, ele estará presente. Agora, quantos minutos? Aí a resposta é do jogador, entendeu? É um jogo que ele vai ter depois de uma pré-temporada. Enquanto ele estiver se sentindo bem, ele vai jogar. Quando ele achar que já está com alguma dificuldade, com a perna pesada ou um cansaço, que é uma coisa super normal também,
aí a gente tira. Até porque no próximo sábado a gente já tem a estreia no Campeonato Estadual. Ô Renato, boa tarde, tudo bem? Ainda falando sobre o Soares, tecnicamente, falar do Soares é chovendo molhado, a gente sabe da qualidade técnica dele. A grande incógnita, talvez, do torcedor gremista é como é que o vestiário ia abraçar um jogador desse tamanho, como é que se administra um jogador desse tamanho, até porque tem um alto salário, mérito dele, não estou nem colocando isso em questão, mas como é que seria para administrar um jogador desse tamanho no vestiário? E aí eu te pergunto, como é que faz para administrar um jogador desse tamanho no vestiário? É super normal, até porque ele é um jogador experiente, é um jogador vencedor, um jogador muito humilde, abraçou o grupo abraçou ele, como abraçou os outros estrangeiros também. O gaúcho, ele é acolhedor. E, acima de tudo, é um jogador que a primeira coisa que ele conversou comigo no campo, ele veio para vencer, veio para ajudar, entendeu? E é disso que a gente quer. É um jogador que realmente é fácil de se trabalhar. Eu costumo falar que o craque não te dá problemas. Quem te dá problema é o jogador que acha que ele é craque. Esse que te dá problema. O craque, ele conhece o trabalho, por isso que ele é um vencedor. Ele já tem dentro de si aquela gana de ganhar, de vencer. Por isso que ele é o Luizito, entendeu? E ele veio com esse pensamento de nos ajudar. E ele pode ter certeza que todo o grupo está ajudando ele também. Ele está super entrosado com o grupo. Volto a repetir, é um jogador muito humilde, até por tudo que ele já conquistou na vida. Tenho certeza que o torcedor vai abraçá-los, não só o Luizito, como os demais estrangeiros, e o nosso grupo todo, até porque é o objetivo mesmo do nosso torcedor, do nosso grupo, da diretoria, presidente, é a gente ganhar. Então, não porque o Paulo está aqui, mas tem que dar os parabéns a ele, dar os parabéns ao Guerra, o presidente, ao Antônio, porque realmente esses 30 dias aí de férias eles trabalharam bastante, entendeu? Para que a gente pudesse reforçar bem o nosso grupo. E a primeira coisa que eu conversei com eles quando eles estiveram no Rio foi que a gente precisava contratar, para reforçar até para o torcedor voltar à arena e voltar a acreditar no nosso grupo. Então acho que a maior prova está aí na festa do Luiz, a arena quase cheia. Tenho certeza que amanhã, já na nossa primeira decisão do ano, vamos ter aí no mínimo 40 mil pessoas, então o torcedor está acreditando. Agora, é lógico que a gente precisa dar a resposta dentro do campo. Mas volto a repetir, o torcedor está empolgado, é uma coisa normal, mas vamos com calma. Não tem um time no Brasil, no mundo, que já no início do ano mostra tudo que sabe. É na sequência dos jogos, até para a gente achar o time ideal. Entendeu? Vamos ter mudança de jogo a jogo, porque é uma coisa normal, cansaço, perna pesada. E oportunidades todo mundo vai ter. Quem vai se escalar é o jogador. Mas dentro disso que você está colocando, Renato, o torcedor criou essa expectativa e é a primeira vez, eu acho que a Recopa vai ter, a Recopa Gaúcha vai ter esse público aí superior de 40 mil torcedores. O peso aumenta. E como é que você administra isso, sabendo que o torcedor vem com essa expectativa muito maior do que em outras edições? Como é que você administra isso até mesmo com um grupo de jogadores, como você está colocando, que nenhum time no Brasil consegue mostrar tudo na primeira partida? Hoje mesmo, antes, eu passei o vídeo para eles e eu já tive esse tipo de conversa. Foi boa a tua pergunta. Essa conversa de hoje, apesar que eu já vinha falando com eles, foi exatamente nesse sentido. A nossa responsabilidade aumentou bastante, justamente porque o torcedor está acreditando bastante. Então, tem que ter a entrega, tem que ter o empenho, tem que ter atitudes dentro das 4 linhas, entendeu? Porque o nosso torcedor sofreu muito, principalmente em 2021 com a queda. Em 2022, o Grêmio disputou a segunda divisão bem abaixo do futebol que o Grêmio costumava mostrar. E hoje nós estamos na primeira divisão, com um grupo forte. Então, cabe ao jogador também. O jogador também tem que ter essa responsabilidade, porque sabe que o torcedor vai lá e vai cobrar. Eu sou cobrado através do presidente, através da diretoria, e eu cobro do meu grupo. É uma coisa normal no futebol, mas eles estão conscientes disso, muito conscientes. Tanto é que eu dei os parabéns para eles quase que diariamente. Hoje, dei de novo pela pré-temporada deles, pelo empenho deles. Então, você sentiu que o Luiz puxando fila, os jogadores todos eles, os que estavam aqui, os que chegaram, querendo mostrar trabalho, querendo trabalhar, e nós trabalhamos pesado, trabalhamos praticamente quase que todos os dias em 2 períodos, trabalhamos final de semana. Só falta um pouquinho de ritmo de jogo para os jogadores, mas aqui eu falei, o torcedor nesse sentido vai ter que ter um pouquinho de paciência,
mas pode ter certeza que o torcedor que for à arena vai ver um time bastante modificado em relação àquele do ano passado. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde também ao Paulo Calef. Gostaria de primeiro perguntar ao Calef se o nome do Sérgio Rocher, goleiro uruguaio, interessa ao Grêmio, visto que tem a expectativa de receber propostas, né, no meio do ano por 2 goleiros, a equipe do Grêmio, se esse jogador interessa. E ao Renato Portaluppi, queria saber sobre o Campas, a pré-temporada dele, como foi, pelas informações que a gente tem agradado na pré-temporada, um jogador com investimento alto do clube e que ainda não teve o seu nome com muito agrado em relação ao torcedor. E também sobre o posicionamento, como tu enxerga o Campas jogando aberto pelo lado direito ou centralizado? Muito obrigado. Não há qualquer situação em andamento em relação ao Rocher. Quanto ao Campas, eu cheguei o ano passado no meio daquele tiroteio, então pouco eu conhecia alguns jogadores que estavam aqui. O importante é que ele treinou bem, fez uma boa pré-temporada, como já falei, com os demais companheiros, tem treinado bem e vai receber as oportunidades. Agora ele tem que mostrar o porquê que ele está no grupo do Grêmio. Então quem o contratou, trouxe, o meu trabalho dá oportunidades, fez a pré-temporada e agora é com ele. Agora ele tem que mostrar o porquê que ele foi contratado, porquê que ele está nesse grupo, e o próprio torcedor também vai ver. E eu vou poder avaliar, entendeu? Até porque o ano passado, naquele tiroteio, não tinha muito tempo para treinar, cada jogo era uma decisão para a gente, e o ambiente não estava assim tão bom. Esse ano não. Esse ano nós tivemos todo o tempo do mundo, fizemos nossa pré-temporada muito boa. Ele treinou bem, tanto na parte física como na parte técnica. Agora ele vai mostrar para todo mundo o que ele sabe, o porquê que ele está aqui no grupo do Grêmio. Boa tarde ao Paulo e ao Renato. Paulo, a gente viu nos últimos dias algumas fotos sobre o gramado da Arena. Como que é a manutenção, é responsabilidade do Grêmio e também da Arena, e como que esse gramado vai estar amanhã para receber o jogo? E Renato, o ano passado, um dos jogadores que menos atuou aqui no Grêmio foi o Ferreira, por conta das lesões dele, né? Como que foi a sua conversa com ele para ele voltar a jogar agora, e como essa pré-temporada vai ajudar a prevenir essas lesões que ele teve no ano passado? O gramado não é responsabilidade do Grêmio, é responsabilidade da parceira, manutenção, plantio eventual nas determinadas estações do ano. Nós recebemos a informação, inclusive eu me reuni com a técnica que tem o controle dos processos do gramado, de que amanhã o campo vai ter condições de que seja desempenhado um bom espetáculo, que não vai importar em risco aos atletas. Nós temos que aguardar e me parece que não há razão alguma para desconfiar do trabalho que é feito há muitos anos por um excelente profissional. Quanto ao Ferreira, ele, como você mesmo falou, ele jogou muito pouco no passado devido às lesões. Esse ano ele tem treinado bem, tanto a parte física como a parte técnica. Eu tenho conversado com ele quase que diariamente. Ele tem se queixado de algumas dores normais, como os demais jogadores, alguns deles, devido aos trabalhos da pré-temporada, que é uma coisa normal no jogo. Mas não ficou fora nem um dia do trabalho. Trabalhou todos os dias. Está bem, está se sentindo bem. E a gente espera que ele dê uma boa sequência aqui nos jogos e que ele não se machuque. Machucar é uma coisa normal. O que não pode é se machucar do jeito que ele se machucou no passado, praticamente. Ele e o Kahneman, né? 2 jogadores que praticamente quase que não jogaram. Então eles tiveram essa pré-temporada, que é muito, muito importante, a pré-temporada para o jogador. E os dois fizeram essa pré-temporada muito bem. Renato, primeiro boa tarde. Você falou agora, Renato, que ano passado foi o tiroteio, né? A expressão que você usou. E a gente acompanhando os treinos abertos, essas oportunidades que a gente teve de conversar com as pessoas que estão envolvidas no bastidor do clube, voltou aquela sensação de normalidade ao dia a dia do Grêmio, né? Os jogadores conseguem trabalhar com tranquilidade, o ambiente é bom. Isso favorece para que também consiga se fazer um time para jogar um futebol, como você citou, que ano passado não tinha como jogar um bom futebol, né? Era aquela questão de precisava ganhar os 3 pontos, jogando bem, mal ou não. Então eu te pergunto, esse ambiente de normalidade ajuda
no ambiente do clube, ajuda a ter um time melhor. E também queria te perguntar, por favor, a Recopa Gaúcha ela não consta assim para o torcedor como uma grande conquista, não é um título comemorado como foi o da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas para ti, Renato, o que significa essa conquista? Talvez no início de um novo ciclo tenha esse peso. Também para o Paulo, por favor. Mesma questão para vocês, Paulo. É um início de uma gestão que vocês gostariam de começar com a conquista, mesmo que não seja a competição mais valorizada do calendário? É importante? Pode falar. O Grêmio, eu refiro isso, Marco, desde o dia da nossa apresentação lá na Arena. O grupo de atletas tem que ter uma mentalidade vencedora. O atleta que veste a camisa do Grêmio, ele não tem direito de escolher a competição que ele quer ganhar. O Grêmio sempre entra para ganhar. Nós aqui não vamos tolerar derrota e achar isso comum. Esse é o espírito que o Renato há muito tempo traz para o clube. Vai permanecer assim. Qualquer competição que o Grêmio venha disputar, ele tem que estar em condições de obter a vitória. Se a Recopa é um título de menor proporção, isso pouco importa. É o jogo que nós temos amanhã, é o primeiro jogo da temporada. Se o objetivo que nos é colocado é a obtenção desse título, é isso que nós temos que, com todo esforço e respeito ao São Luís, buscar. O Paulo colocou muito bem. O Grêmio é muito grande. Qualquer título que o Grêmio for disputar, ele sempre respeitando o adversário, ele vai entrar para vencer. Não tem essa de porque é uma Recopa. Aí eu pergunto para você também, o teu discurso, as tuas perguntas foram boas. Se ganha, é normal, né? Bateu em bêbado. É o modo que se fala, né? Mas perde para você ver. Entendeu? Então é título. Título é título. Não importa se é nacional, estadual, a gente sempre busca, sempre respeitando nossos adversários. A gente sabe que nós vamos encontrar algumas dificuldades amanhã, agora a gente vai entrar em campo para ser campeão. O torcedor espera isso, o torcedor aí tem mais de 40 mil pessoas já certas na arena e pode ter certeza que a gente vai correr atrás, até porque hoje mesmo foi falando no nosso papo com os jogadores, que é o primeiro time do Brasil que pode dar a primeira volta olímpica, entendeu? Então a gente vai correr atrás, volto a repetir, com todo o respeito ao nosso adversário. Quanto ao ambiente, onde eu trabalho, ele é fundamental. O ambiente é fundamental em qualquer situação. A mesma coisa, você tem família. Se o ambiente em casa está ótimo, as coisas fluem normalmente. É muito bom, né? Quando tem briga, quando tem uma discussão, quando não está acontecendo as coisas do jeito que o pai ou a mãe querem, não dá certo. No futebol é a mesma coisa. A gente tem um grupo muito bom, um grupo trabalhador. E o ambiente ele é feito com as pessoas competentes, com as pessoas que gerem o vestiário, as pessoas que conhecem o vestiário, as pessoas que conhecem o futebol. Eu sempre falo para vocês, e eu nunca vou deixar de falar que o futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Por isso que tem muitos clubes, entendeu? Que vão para o abismo, porque tem pessoas que têm o poder da caneta, mas não conhece o poder da profissão. E aí as coisas chegam, e eu costumo falar, a conta chega. Chega, né? Nós fizemos aí quase 10 milhões de pessoas sofrendo. Chega de colocar as pessoas erradas no lugar errado. Pessoa no futebol, independente do cargo, tem que ser competente. Eu acho que isso tudo que vocês têm visto aí no dia a dia, é porque hoje nós temos pessoas competentes dentro do clube, cada um na sua função, e toda a função ela tem andado para que esse nosso ambiente, que ele é maravilhoso, e eu não abro mão disso, isso eu sempre falo, até porque um ambiente maravilhoso, eu fico muito satisfeito, falo para o meu grupo, quando o jogador entra naquele portão e está feliz. Então ele vai render mais no trabalho. Dura é quando ele sai de casa, cara amarrada, triste, eu tenho que trabalhar, ele não vai render no trabalho. Então o nosso ambiente ele é muito bom mesmo, em todos os sentidos. Então isso é muito importante no futebol. Ontem o presidente Alberto Guerra falou que o Grêmio precisa fazer algumas
vendas para equilibrar as contas. A gente sabe que o Grêmio está recebendo algumas sondagens e eu queria saber se tem algum empecilho ou de venda para dentro do Brasil de alguns atletas. E, Renato, o Fábio acabou de ser colocado no bid. A gente tem acompanhado nos treinos, ele tem treinado, começou a ter uma evolução que a gente já percebeu. O que pode falar um pouco sobre ele e o posicionamento dele, no caso, para essa partida contra o São Luís? Obrigado. O Grêmio não recebeu nenhuma proposta de clubes do Brasil em aquisição de seus atletas. O Fábio foi um jogador que se apresentou depois, é uma coisa normal, porque estavam tendo esses probleminhas de contratação, que sempre tem alguns problemas, independente do jogador. Ele chegou um pouco depois, mas chegou bem, treinou, está se sentindo bem, tem treinado bem, entendeu? Então é mais um jogador que está à disposição. Mas é um jogador que já no segundo dia aqui com o grupo parecia que ele estava aqui há um mês. Então ele se adaptou muito bem. Mais um jogador que o grupo recebeu de braços abertos, como recebeu todos eles. Isso é importante, está bem à vontade, está treinando bem. Isso que é o mais importante, está à disposição para o jogo de amanhã. Boa tarde. Para o Calef primeiro. O Calef é o jogador, eu acho, mais esperado. Eu até te perguntei isso na última oportunidade, é o Michael, né? Os jogadores que o Grêmio busca hoje, talvez esse seja um dos que os torcedores mais perguntam. Existe alguma novidade em relação a isso, a um possível empréstimo, que é o que está se falando hoje, nesse momento, para o Renato poder contar com esse jogador? E para o Renato. Renato, a gente vê que talvez seja o primeiro ano que tu tenha montado o grupo mais, acompanhando mais de perto, digamos assim, e dando o teu, digamos assim, o teu parecer sobre quase todos os jogadores também, né? Inclusive o Michael que eu estou falando é um dos teus pedidos. Dá para dizer que vai ser o primeiro ano que tu vai conseguir retomar, pelo menos a ideia de futebol, de toque de bola, um futebol um pouco diferente daquele futebol que a gente vê nos últimos tempos aqui no Grêmio? Não houve qualquer alteração na situação do clube ao Hilal e, por consequência, em avanço de negociação que nós possamos abrir em relação ao Michael. O objetivo é esse. Você sabe que eu gosto de trabalhar com a posse de bola. Quanto mais a gente tiver a bola, menos perigo a gente vai sofrer do adversário, mas para isso é importante você ter os jogadores com essa característica. Nós tínhamos um jogador muito importante, que era o Maicon, que fazia o time jogar, era um jogador muito inteligente. E hoje, praticamente, a gente tem dado essa função para o PP. Ele lembra, vocês vão vê-lo jogar, ele lembra em alguns momentos o Maicon. E é um jogador extremamente inteligente, que vai procurar, logicamente, com a ajuda dos companheiros, fazer com que a gente tenha essa posse de bola. Treinei bastante nessa parte tática, é exatamente isso, a valorização da posse de bola, mas aquilo que eu falei, não vai ser no primeiro, segundo, terceiro jogo que o torcedor vai ver, de repente, aquela equipe que todo mundo está esperando. Vai acontecer, mas algumas coisas pode ter certeza que o torcedor já vai poder ver na partida de amanhã. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo. Para ti, Renato, não é a situação exatamente desse primeiro momento, por questão de regularização de todos os atletas, mas quando tiveres o grupo todo à disposição, o Grêmio vai ter 6 jogadores estrangeiros no elenco, o que extrapola o limite permitido pela CBF de 5. Queria te perguntar se tu já tem pensado nisso, como é que isso pode ser administrado durante a temporada. Obrigado. Não, com certeza. São 6 jogadores, só pode ir a campo ou para concentração 5, mas eu deixei bem claro para todos eles. Cada um vai ter seu espaço, cada um vai ter as suas oportunidades e cada um vai mostrar dentro do campo se tem condições de ir. Um vai sobrar, infelizmente. Um vai sobrar ou por cartão amarelo, ou por lesão, ou por questão tática e técnica. Um sempre vai ficar de fora. Mas é um problema bom de se ter. Duro é quando você olha para o lado e não precisa sobrar ninguém e você não tem os jogadores que vão te ajudar dentro do campo. Então são todos vocês muito bons jogadores que eu tenho certeza que vão nos ajudar bastante. Agora, é o que eu falo para eles, a tua pergunta também é boa, eu tiro o meu da reta, eu não sou eu que faço as regras, entendeu? Então um vai ter que sobrar. Vai depender do que eles me mostrarem. Infelizmente, vai sobrar sempre um. Vamos ver no dia a dia o que acontece nos treinamentos e nos jogos.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, Calef, canal do Farid Germano Filho. Calef, primeiro para ti, em relação a, já contando o Michael como uma possibilidade, o Grêmio trabalha já com o encerramento do ciclo de contratações momentaneamente. E, Renato, em relação à questão de Diego Souza e Soares, imagina esses dois, em algum momento da temporada, podendo jogar juntos como titulares da equipe? Muito obrigado. O elenco que nós temos à disposição nesse momento é o que vai iniciar o Campeonato Gaúcho. O Renato e a comissão vão realizar a necessária análise para identificar se há ou não necessidade de nós acrescermos algum reforço ao plantel. Essa é a situação atual. Com o tempo a gente vai identificando se há ou não necessidade de mais algum jogador. Sim, tem essa possibilidade, sim, mas vai depender muito do que estiver acontecendo na partida, né? Do que a gente precisa, o que está acontecendo durante o jogo. Sem dúvida alguma, são 2 jogadores acima da média. O outro dia até estava brincando com o Paulo, que o Grêmio está na primeira divisão e a gente tem que agradecer muito a um jogador importante que foi o Diego. Ele fez muitos gols importantes. Então, por isso mesmo que nós tivemos o carinho de renovar o contrato com ele, porque ele foi um jogador importante e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante também. E aquilo que eu te falei, em determinados momentos, o que estiver acontecendo durante a partida, o que a gente estiver precisando, vocês poderão ver, tanto o Diego como o Luiz juntos sim numa partida. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo. Aqui Daniel do Portal do Gremista. A minha pergunta para o Renato tem a ver mais assim com a história dele como treinador do Grêmio, porque ele atualmente, Renato, tem 7 títulos conquistados com o Grêmio e está empatado com o Filipão. Então, se amanhã tu ganhar a Recopa Gaúcha, tu vai para o teu 8º título e vai ficar 2 do Foguinho, que é o que tem o maior número de títulos, com 10. Então, a tua pergunta é se tu espera esse ano, ou quem sabe no próximo, ultrapassar ou encostar no Foguinho, né? E virar o líder total em mais esse quesito aí, como na história do Grêmio. E a minha pergunta para o Paulo é em relação aos estrangeiros. Como o Grêmio está com esse problema de ter mais estrangeiros do que o permitido para atuarem, se não tem a ideia do Kahneman poder se naturalizar brasileiro e daí esse problema diminuiria um pouco, né? Obrigado. Pode ir. A situação do Kahneman é que ele já possui também a cidadania italiana. Então não é uma situação de fácil resolução, porque ele pode perder a cidadania argentina. De todo modo, isso não foi tratado e não seria algo de fácil resolução visando a temporada de 2023. Eu acho que independente de passar A, B ou C, principalmente o Filipão, que tem uma admiração muito grande por ele, vencedor, grande amigo, competente. Quando eu entro para disputar um campeonato, eu entro para ganhar. Então, se amanhã eu tenho essa oportunidade de ir para o 8º título, juntamente com o meu grupo, eu vou correr atrás desse título, independente se eu vou passar A, B ou C, entendeu? Eu acho que serve para o currículo, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de falar, acho que foi no estadual de 2021. Por que vocês não colocam na minha conta também o estadual de 2021? Quando eu fui embora, é só ver a colocação do Grêmio. Quem chegou fez 3, 4 jogos. Não, né? Tem treinadores que trabalham 1 mês no clube, tem mais 8 meses de campeonato. Quando é campeão, colocam no currículo. Fui campeão naquele título também. Nem quero, porque senão meu currículo vai se estender muito. Deixa assim. Muita faixa. Por isso estou com as costas doloridas. Vamos correr atrás desse título de amanhã com todo o respeito ao nosso adversário e tentar colocar mais um no currículo e mais um para o clube, né? É aquilo que eu falei, é uma competição só de um jogo só, entendeu? E a gente vai correr atrás para ganhar. Simples, começar no bem. Boa tarde, Renato, Calef. Renato, a linha de defesa do Grêmio, que a gente imagina que vai ser titular nessa temporada, tem todos os jogadores com mais de 30 anos.
Isso exige um cuidado especial, até para não deixar eles muito expostos nos jogos, porque podem ter alguma dificuldade na velocidade. Isso me permite também, na apresentação, o Soares disse que não tinha visto os teus vídeos ainda. Agora, com mais tempo, mostrou o DVD para ele? Eu vou começar pela defesa. Eu acho que, independente da idade, o importante é que o jogador faça dentro do campo. Nós treinamos bastante. Eu gosto de ter todas as linhas juntas, independente da idade da linha. Você está falando da nossa defesa. Eu acho que todas as linhas têm que estar protegidas, têm que jogar juntos para não dar espaço para o adversário. E isso nós treinamos bastante, entendeu? E às vezes é importante você ter jogador experiente lá atrás, porque a experiência ela é fundamental, principalmente se tratando da zaga. São jogadores com uma certa idade, mas são jogadores que correm bem, sem problema algum. Bom, quanto ao DVD, eu falei outro dia para ele, eu acho que você não está preparado ainda. Eu vou até falar uma brincadeirinha para vocês. Permite, Paulo? A brincadeira sadia. Outro dia eu estava na resenha com ele e falei assim, ô Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu estivesse no teu lugar, jogando no Barcelona, do lado do Messi, do lado do Neymar, Nies e companhia limitada vindo por trás, eu acho que faria mais de 1000 gols num campeonato. E eu superar o Pelé. Eu brinquei com ele. Então, daí, né? Se ele quiser ver o DVD. Mas é aquilo que eu falei. É um jogador que não me surpreendeu quando ele chegou. Porque muita gente já tinha falado dele para mim. E foi justamente as pessoas mais chegadas a mim, de minha confiança, que falaram e falaram muito bem dele. E tudo que falaram dele, claro que eu já o conhecia por televisão, lógico. Mas no momento que eu conheci foi justamente isso, um grande profissional, um profissional que quer ganhar, apesar que já ganhou muito na vida, ele continua com a gana de ganhar, e aí é que você vê o vencedor. Eu dou exemplo sempre do Cristiano Ronaldo e do Messi para o meu grupo. São jogadores consagrados, ganharam várias bolas de ouro, e todo ano eles querem superar, eles querem ser o melhor do mundo de novo. Então, quando você tem esse tipo de jogadores que já tem esse pensamento dentro de si, esse jogador é vencedor. E ele chegou, até porque ele é assim mesmo, uma humildade, conversando com todo mundo conversando com ele. Tenho certeza que o torcedor vai abraçá-lo também, como já está abraçando. É um jogador que, sem dúvida alguma, com o decorrer dos jogos, ele vai nos ajudar bastante. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo. Renato, na última coletiva, ano passado, aqui mesmo, tu disseste duas coisas que me chamou a atenção. A primeira é que tu não tinha montado esse grupo, e a segunda é que tu tinha entregue 3 listas, uma lista A, se não desse uma lista B, se não desse uma lista C. A pergunta é, Soares estava em alguma dessa lista e principalmente qual o teu grau de satisfação com os reforços recebidos? E para o Paulo, depois de tanto roer osso, está chegando a hora, amanhã é dia de jogo, qual a expectativa para amanhã? E já que é a última, aproveita e conclama o torcedor para essa disputa. Pode ir. O torcedor do Grêmio ele está demonstrando aí pela aquisição dos ingressos que vai atender ao chamamento. Nós contamos com a participação e o apoio do torcedor e isso vai fazer a equipe ter uma força adicional. Como o Renato bem disse, é o primeiro jogo da temporada, questão física e até mesmo entrosamento ele não vai estar 100%. E é aí que a torcida entra apoiando do primeiro ao último minuto para que a gente possa sair campeão. Eu acho que independente da minha lista, independente da lista da diretoria, aqui todo jogador que chegar vai ter aprovação de todo mundo. Então não importa se o Luiz estava na minha lista, estava na lista da diretoria e vice-versa. Eu acho que todo jogador, quando a gente conversa, a gente procura trocar ideias e ver se satisfaz o grupo, satisfaz o clube. Entendeu? No momento que apareceu o nome do Luiz, todo mundo deu ok, como nós damos ok aos outros jogadores que estão aqui também. Então não importa se sai da minha boca, sai da boca do Paulo, sai da boca do presidente, do Antônio. O importante é que tem as boas ideias. E no momento que chega uma boa ideia, chega um jogador que nos agrada, a gente discute, a gente troca ideias e vê se chega num denominador que vale a pena trazer. Então, com todo jogador, não importa se foi por parte da diretoria ou por parte da minha lista, o importante é que ele está aqui, e o importante é que ele já está bem entrosado com o grupo. E volto a repetir, é um jogador que vai nos ajudar bastante. Obrigado, Renato. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Lista de relacionados no Twitter, depois das 7. Ninguém vai perguntar do chocolate lá da comissão contra... Né? Se tivessem ganho, era a primeira pergunta, né? Quem é o jogo 7 a 6?
Oi? Ué, 7-6 são 3 pontos. Amanhã 1-0 é título. E eu não joguei. Não. Eu quero. Ele não está aqui. Pois é, o Jeremias, aqueles 3 chapéus, ele deve estar com torcicola até hoje. Ele vai, eu falei para ele, pede música.